Eu trago o prefeito de Blumenau, Egídio Ferrari. Prefeito, seja bem-vindo, boa tarde. Tudo bem? Obrigado, Alexandre. Situação triste de ver, né? Mas aumenta o número de pessoas em situação de rua em Blumenau e, infelizmente, é algo que é evidenciado e está aí, nítido, inclusive, no nosso andar e ir e vir na cidade de Blumenau, prefeito. Como mudar esse quadro? Sim, infelizmente, né? Obrigado pela oportunidade mais uma vez. O que acontece, né? Em outras cidades, até nós temos um número maior, mas vamos cuidar de Blumenau. Em Blumenau, eu pedi ao secretário Rafael, que deu a entrevista agora, para que identificasse quem são essas pessoas em situação de rua. Primeiro passo. Depois, temos duas alternativas que eu vou pessoalmente levar para eles. Numa mão, eu vou ter uma passagem de ônibus, para quem não é de Blumenau, para voltar para sua casa, porque dignidade da pessoa é viver com a sua família. Na outra, eu vou ter um vale internação para ele. Então, ele vai se tratar. Por que estou dizendo isso? Justamente para identificar quem são essas pessoas. Quem está aqui numa situação que não consegue, às vezes, voltar para a sua residência, seja de Blumenau, de cidades vizinhas, perto ou até mais longe, a prefeitura vai pagar a passagem para voltar para a sua casa, para voltar a conviver com a sua família. Isso é dignidade. E, em segundo momento, aquele que está nas ruas por dependência de álcool, de drogas, enfim, que não tem mais nem a sua capacidade de entendimento, de discernimento, o que ele está fazendo lá, ele vai ser internado. E aí eu não vou perguntar se ele quer ser internado ou se ele prefere ser internado. Ele vai para a internação compulsória para ser tratado e em seguida também poder voltar a conviver com a sua família, aqui ou fora. Esse é o momento da gente fazer, então, primeiro, a análise e a identificação dessas pessoas. No meio dessas pessoas também podem existir ali alguns foragidos da justiça. Já aconteceu em Blumenau, já aconteceu em outras cidades. E esses aí é o rigor da lei, né? O momento que é identificado um foragido, cumpre-se o mandado e manda para o presídio. Aí ele vai ganhar pelo menos comida e lugar para ficar lá. É porque uma pessoa que está em situação de rua, não significa 100%, né? Mas numa situação de rua são várias as situações. E quem está com dependência química ou alcoólica não tem saúde mental para decidir o que é certo e o que é errado. Vai dizer sempre que não vai querer ser internado, né? Essa é a grande situação, Alexandre. E aí quando você começa, né, quando uma pessoa dessa começa a se envolver com álcool, com drogas, para suprir esse vício, vai cometer delitos. Vai fazer furto, vai fazer roubo, vai correr atrás de mulheres enquanto elas vão para o ponto de ônibus, por exemplo, para o seu trabalho, ou voltando da escola, da faculdade durante a noite. Isso a gente não quer na nossa cidade. Então a gente vai ter, já falei isso lá durante a campanha, e agora esse processo já faz parte dessa identificação e é para a gente poder tomar a ação necessária, legal, sempre prevista em lei, né? Mas para que a gente tenha rigor, para que isso não volte a acontecer. E o recado que a gente quer dar para fora também não adianta ir para Blumenau. Se você vai para Blumenau, você vai voltar para sua casa, no seu estado, na sua cidade de origem, ou você vai ser internado para tratamento. Aqui a gente cuida das pessoas. A janela do seu gabinete, o senhor já tem ali a visão, né, embaixo de ponte, um pouco mais adiante na Beira-Rio, de pessoas que estão aí dormindo na rua. Tem morador de rua, literalmente, que já tem residência fixa. A calçada tal, na rua tal, Peixoto, ponte tal, já tem residência fixa, até CEP já. Sim. Alexandre, já te digo aqui em primeira mão, determinei a Secretaria de Serviços Urbanos e também a Secretaria do Meio Ambiente que faça toda a roçada e limpeza na margem da Beira-Rio. Faz muito tempo que a gente não tem isso. E ali eles vão para usar droga, para passar, para se esconder. Então nós vamos limpar aquilo ali tudo. Se tudo der certo, a partir de amanhã de manhã já nós estamos com as equipes fazendo toda essa limpeza. É o que eu digo. Tu tem que também criar, para aquele que não quer saber de trabalhar, de se tratar, né, de conviver com a sua família, vamos lá, o vadio, aquele que não quer saber de outra coisa, ele pelo menos não vai ter um ambiente bom para ele. Nós vamos incomodar. Então a gente vai limpar, vai tirar o sossego que ele pode achar que tem por ali, fazer essa limpeza dos lugares e assim que a gente vai tomar atitude já, se tudo der certo, a partir de amanhã nossos trabalhadores estão já em campo fazendo isso. Uma ótima informação em primeira mão de tribuna. E outro detalhe, né, prefeito Egídio, é importante que as pessoas também, a sociedade colaborando, né? Não, porque eles ficam batendo em comércio, casas, pedindo aí dinheiro, enfim, esmola, né? O secretário Rafael deixou isso muito claro, não dê esmolas, não dê ajuda. Porque, infelizmente, muitas dessas pessoas já falaram nessas entrevistas para as nossas equipes de assistência social que para que eu vou trabalhar se aqui na rua eu ganho mais? E ganha mesmo. Ganha. A moedinha que você dá, né, outra pessoa deu, daqui a pouco... Aquela balinha de goma na sinaleira. Vai somando no final do dia, segundo algumas dessas pessoas, dizem que ganha mais do que ir trabalhar, fazer esforço. Então, aí começa a aliar, né? O uso de bebida alcoólica, o uso de drogas, e aí busca dinheiro
nas sinaleiras, né, de esmolas para suprir esse vício, e se não consegue vai cometer crimes, né? Então é todo um sistema, toda uma engrenagem que a gente tem que trabalhar em todos os aspectos. Vai fazer a limpa aí, Blumenau? Vamos fazer a limpa, Alexandre, começando já. Esse é o lado delegado, polícia, do prefeito da cidade. Sim, com toda certeza, né? É tolerância zero para quem faz coisa errada. Agora, aquela pessoa que precisa de ajuda, o poder público está aqui para fazer isso, porque a gente vai cuidar das pessoas. Bom, pedrinha no sapato, além de uma situação como essa, que é social, mas é abastecimento de água também na cidade de Blumenau. O senhor reuniu hoje a imprensa, nós estivemos lá acompanhando de perto, junto com o seu presidente do SAMAI, o Alexandre de Vargas, dando uma explicação muito técnica, não é? E abrangente da solução para esse problema em Blumenau, que já vai começar, já está acontecendo esse ano. Sim, obrigado pela presença lá hoje, porque é importante a gente informar a população. Desde o início, né, já estamos hoje 15 dias aí do mandato, eu digo que nós vamos ter transparência e eficiência na prestação de serviço público. O que é isso? É dizer para as pessoas o que estamos fazendo e onde o seu dinheiro do imposto está sendo aplicado. Essa é a grande ideia nossa. Então tem a transparência para informar e a eficiência nos serviços. O SAMAI, ele realmente passou sim por problemas, né? Nós temos falta de água em alguns bairros, as pessoas reclamando, já diminuímos, né, até o número de reclamações, mas a gente hoje, o intuito era informar a população do que a gente está fazendo já e o que a gente vai fazer, né? Então são obras, por exemplo, de mais de 200 milhões de reais, apenas uma delas, né, um financiamento grande, um investimento nas estruturas, não pensando resolver apenas este ano, né, ou apenas para o ano que vem, para décadas, né, para gerações, para que a gente não tenha mais problema. Então hoje a gente falou dos investimentos desde a captação da água lá no rio até a água que tem que chegar, é obrigação do poder público e direito das pessoas, tem que chegar com qualidade na torneira de todas as residências aqui de Blumenau. Então o primeiro passo, construção de uma nova estação de tratamento de água, a ETA 5, essa construção já está em andamento, acompanhei a concretagem, o início dessas obras. Vamos concluir até o final do primeiro semestre e a gente já resolve o problema de pelo menos os bairros da área norte, onde temos as maiores reclamações da população. Cerca de 100 mil pessoas, né? Praticamente 100 mil pessoas vão ser já beneficiadas, atingidas com essa obra. Então a gente já está falando de resolver o problema esse ano, isso é importante. Até outubro, inclusive, né? No máximo até outubro, final das obras ali no finalzinho do primeiro semestre, início de toda a operação até no máximo outubro, né? Eu espero que assim seja, porque assim determinei, para que tudo aconteça bem e a gente consiga chegar lá na população. Então, esse problema vai ser resolvido neste ano. E aí, ações futuras, né, como grandes investimentos, a ampliação da ETA 2, com mais do dobro da capacidade, nós vamos ter mais de 1.600 litros por segundo, quando esse projeto estiver concluído. Mais outra ação importante, construção de novos reservatórios, manutenção também dos já existentes. De jeito algum, pode acontecer o que aconteceu lá em Florianópolis, por exemplo, do rompimento de uma caixa d'água, de um reservatório daquele que prejudicou, né, o bem material de muitas pessoas e pode até tirar vidas. Então a gente tem que cuidar disso e fazer essas manutenções em dia. E aí a gente consegue fazer a captação da água, todo o tratamento dela, né, aumentar essa produção, a distribuição também para reservatórios. Por quê? Porque quando pode faltar água na exceção, uma excepcionalidade, é porque rompeu um cano, né, algum acidente, alguma obra, enfim. E aí nessa excepcionalidade nós temos um reservatório próximo que vai abastecer a residência das pessoas. Eles não podem, o cidadão não pode sentir isso, né? Então a gente faz a obra, tem um reservatório e aí a gente cuida bem, né, para que essa água chegue sempre à residência de toda a comunidade. Boa parte desses investimentos, tirando esse valor que talvez possa vir aí de um banco, o banco... O BRDE foi o que o Banco Regional de Desenvolvimento, né? A gente já fez a consulta. Consulta de 200 milhões de reais. Pelo menos 200 milhões de reais. Fora isso, até então é dinheiro próprio, ou seja, o SAMAI arrecada muito bem e tem que reaplicar, é isso? Exato, recursos próprios do SAMAI. O SAMAI é uma autarquia, uma empresa pública que dá lucro, veja só. Então nós temos que fazer essa gestão ser mais eficiente. Então hoje, os cargos em comissão do SAMAI, todos ocupados por pessoas técnicas, por engenheiro, por gente de carreira que conhece o que está fazendo. Nós estamos valorizando o servidor e esse servidor e nós, blumenauenses, vamos voltar a ter orgulho do nosso SAMAI. A gente vai ter orgulho dessa empresa que já tanto fez pela nossa cidade, já foi referência para várias outras cidades aqui do estado e até fora, né? Alguns anos atrás,
outros gestores públicos vinham para Blumenau para conhecer como funcionava esse sistema e levar para os seus municípios. E esses municípios lá fizeram essas mudanças e hoje estão bem na frente da gente. Então, a gente vai voltar a ter orgulho do trabalho, do serviço que é prestado pelo SAMAI. Essa questão do SAMAI tem tanta coisa que a gente para falar, mas uma delas, a ouvidoria, né? Existe uma grande deficiência. Estabelecer o WhatsApp, mas tem que ter gente para responder, não pode deixar o povo sem resposta, prefeito. Não pode. E lá, o senhor me conhece da delegacia, na delegacia eu sempre disse, a gente precisa responder às pessoas. Se ela tem uma demanda, um problema, né, algo que é mais urgente ou menos urgente, ela precisa receber uma resposta. Às vezes essa resposta pode até dizer que a gente não consegue resolver o problema naquele momento, né, no tempo que a pessoa espera. Então, por isso, a ouvidoria também está passando por toda uma revitalização e vai ter resposta para a comunidade. Vai ter gente trabalhando, né, exclusivamente para isso, para receber essas demandas e para responder às pessoas o que está acontecendo na sua área, né, no seu bairro, na sua rua, enfim, tem que ser também uma determinação minha. E um outro detalhe importante que eu aproveitar a sua participação, eu acho que é o trabalho social que o SAMAI também deveria fazer, que é a história do reservatório. Muitas pessoas acabam não tendo conhecimento técnico, prefeito, e nós conversávamos sobre esse assunto. Instalam uma caixa da água, um reservatório, por exemplo, no banheiro ou em determinado ponto da casa, que não é a casa como um todo, né? E muitos nem têm a caixa d'água. Isso, Alexandre, ótimo ponto. É conscientização. Passar para as pessoas que, além da obrigação do serviço público, também cada um pode fazer um pouquinho a sua parte e melhorar tudo isso. Afinal de contas, a melhoria é para a sua própria família. Então, tendo caixa d'água, a norma brasileira, né, de regulamentação, ela prevê uma caixa de água de 250 litros por pessoa. Né? Então, olha, essa seria a reservação de água necessária para uma eventualidade. Por pessoa. Por pessoa. Sim. Então, e às vezes a gente chega em residências, ou não tem, ou existe uma caixa de 250 litros para 5, para 6 pessoas que moram naquela casa. Não vai dar conta. Ou, como você falou, às vezes essa água do reservatório pessoal vai para o banheiro, né? Vai só para a cozinha, enfim. Então nós temos todo esse cuidado, precisa ser feita uma melhor distribuição. Essa é a consciência que a gente vai levar para as pessoas. E também nós estamos estudando junto à Procuradoria do Município para poder lançar uma espécie de financiamento, um auxílio para as pessoas que não têm condições de comprar a sua caixa d'água. Então o SAMAI vai ajudar, vai subsidiar isso. Estou estudando juridicamente para a gente não ter nenhum tipo de problema, mas para ajudar aquelas pessoas identificadas que realmente não têm condições para poder ter na sua residência a sua própria caixa d'água. O prefeito Egídio Ferrari, o SAMAI, né, seria o futuro é agora, é hoje? O futuro é agora, Alexandre, né? Por isso que falei hoje, o futuro é agora porque as pessoas não podem esperar. E elas não querem e não podem esperar. Então a gente precisa trabalhar, por isso ações concretas já em andamento e futuras pensando as novas gerações. Não estou pensando aqui para 4 anos de mandato. Estou pensando para muitos anos, para 20, para 30 anos, para os meus filhos, quando estiverem aqui, ter as suas famílias, os seus filhos, poder desfrutar desses investimentos que a gente está fazendo agora. Perfeito. Para fechar um minutinho aí, com relação à manutenção da cidade, zeladoria da cidade, algumas pessoas estão reclamando, pastor João do Rez, de mato na cidade. Natural, porque é o verão, a gente sabe que a situação é mais complicada e cresce mais rápido. E aí, prefeito, nessa questão da zeladoria da cidade de Blumenau? Troca de governo, a gente teve alguns contratos que foram interrompidos ou vencidos. Então a gente está com dificuldade. Final de ano, outra coisa, conversei com o secretário Daniel, falei, Daniel, o que está acontecendo? Eu mesmo estou vendo algumas áreas que tem muito mato. E ele me disse que como é o final do ano, também tem as férias dos trabalhadores pelas empresas, as férias coletivas ou individuais. Então isso tudo acabou gerando, né, essa falta de manutenção do final do ano para cá. Mas a gente está na rua, as equipes estão fazendo a manutenção necessária, novos trabalhadores estão sendo contratados, há uma dificuldade das empresas. E aqui também eu gosto de falar em primeira mão para ti, liguei para o diretor... 3 hoje, hein? Eu estou feliz de maracó. E agora é o seguinte, liguei para o diretor da nossa penitenciária, aqui o superintendente regional, Ricardo, e disse, Ricardo, vamos botar os presos para trabalhar, Ricardo. Vamos botar para roçar mato, para quebrar pedra, enfim, para fazer buraco para o SAMAI, sabe, quando precisar. E ele já me sinalizou positivamente, e a gente vai fazer também, de forma a verificar
a forma jurídica de se fazer isso, mas vamos botar esse pessoal que está ocioso lá pensando em besteira, trabalhar na rua pela população e ajudar a nossa cidade. Então já tem essa possibilidade de acontecer. Concreta, então... eu já fiz isso, já liguei para o Ricardo, a gente vai se reunir essa semana ou no máximo semana que vem, já para verificar a parte jurídica e colocar essa medida em prática. É bom para a sociedade entender que são detentos que já estão numa situação diferenciada de ordem reclusa, não é? Isso, boa. É importante, não são presos que não podem sair do presídio, não vai ter a vigilância. Por quê? Hoje eles já saem do presídio, da penitenciária, para trabalhar fora, sem a vigilância. Sim. E eles voltam no final do dia, né, para passar reclusos durante a noite. No semiaberto. Então, no regime semiaberto ou aberto já. Sim. Então esses detentos é que vão, né, podem ser habilitados para trabalhar também no serviço urbano. Até porque assim a gente, né, ensina eles também o ofício e quem sabe depois o nosso grande propósito da lei, de todos, é que eles saiam do sistema penitenciário melhor do que entraram. Então, quando vir para cá, se tiver um ofício, podem ir trabalhar e não fazer besteira, cometer crimes para voltar para lá. Não, e ocupados não fica aquela faculdade com mente ociosa, aquela faculdade do crime que o senhor sabe muito bem que não é o sistema prisional, que de cada 10, 8 retornam a cometer crime. Exatamente. Bate-bola legal, hein? Gostei. Obrigado, Alexandre. Vai lá, não rola não. Obrigado pela participação, um grande abraço. abraço. Um abraço.